Uma panela furada é o que você merece, gritou Ricardo. A panela de alumínio, amassada e com um pequeno furo no fundo, bateu no chão de terra batida, levantando poeira. Anos depois, ele implorou por um emprego, de joelhos, diante do império que ela construiu a partir daquele lixo. O sol da tarde, impiedoso e alaranjado, entrava pelas frestas da casa de madeira, cortando a penumbra e iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos demônios dourados. Para Helena, cada feixe de luz parecia uma lâmina afiada, dissecando o pouco que restava de sua alma. Ela estava parada no meio da sala, as mãos pousadas sobre a barriga de 6 meses, um gesto instintivo de proteção contra um golpe que já havia sido desferido, um golpe que continuava a vibrar em cada fibra do seu ser. O cheiro de ensopado de galinha, o prato favorito dele, que ela passara a manhã inteira a preparar, pairava no ar, agora um aroma enjoativo de esperança morta. A panela ainda estava morna sobre o fogão a lenha, intocada. À sua frente, Ricardo, o homem com quem dividira a vida, os sonhos e a cama nos últimos 5 anos, era um estranho. A camisa nova, engomada e de um branco que feria os olhos, contrastava com o ambiente humilde e o suor que brotava na testa dele. Ele não suava pelo calor, mas pela pressa de se livrar dela, de amputar aquela parte de sua vida que ele agora considerava um peso morto. As malas de couro, também novas, esperavam perto da porta como cães de guarda prontos para fugir com seu dono. Ele não havia tocado na comida. Tinha chegado com as malas prontas e um olhar de aço. "Você não entendeu, Helena? Acabou", ele disse, a voz ríspida, desprovida de qualquer traço da doçura que um dia a fizera acreditar em para sempre. "Eu estou indo para a cidade. Tenho uma vida nova me esperando, uma vida de verdade. Com uma mulher de verdade, que não vive com cheiro de tempero e com as unhas sujas de terra." Ele olhou com nojo para as mãos dela, que instintivamente se fecharam em punhos. As palavras eram como pedras. Cada uma atingia Helena em um lugar diferente, quebrando algo por dentro. Ela sentiu o bebê se mexer, uma ondulação suave sob suas mãos, e o ar lhe faltou. Era como se até a criança, ainda por nascer, sentisse a violência daquelas frases. Ela tentou buscar em seu rosto algum vestígio do homem que amara, o rapaz que lhe prometera um pomar de laranjas e uma varanda com rede, mas só encontrou a máscara fria da ambição. "Lembra quando a gente sonhava em ter o maior pomar da região?" Ele continuou, como se lesse seus pensamentos para zombar deles. "Que piada! Eu quero um apartamento com vista para o mar, Helena, não terra debaixo das unhas. Eu nasci para ser grande, e você é uma âncora. Uma vida nova?" Ela conseguiu sussurrar, a voz um fio embargado, perdido na vastidão da sala. "E a nossa vida, Ricardo? E o nosso filho?" Ele riu. Um som oco, cruel, que ricocheteou nas paredes nuas da casa e pareceu zombar de cada momento feliz que um dia viveram ali. "Nosso filho? Não, Helena, seu filho. Um filho que vai te prender ainda mais a essa miséria. Eu preciso de mais. Eu mereço mais. A Lúcia, ela entende as minhas ambições. Ela usa perfume francês, não tem cheiro de fumaça. Ela fala de investimentos, não de pragas na colheita. Lúcia." O nome pairou no ar, venenoso. A filha do dono do armazém da cidade, que sempre olhara para Helena com um misto de pena e desprezo. Agora tudo fazia sentido. As viagens para vender a safra, as demoras, o dinheiro que nunca sobrava. Ele caminhou até a cozinha, o espaço minúsculo que era o coração da casa, o santuário de Helena. Seus olhos passaram com desdém por cada utensílio. O olhar dela seguiu o dele e pousou, por um instante, nas panelas de alumínio penduradas na parede, brilhando fracamente. Havia uma em especial, a mais antiga, a que Helena ganhara de sua avó. Uma herança de família que carregava mais valor sentimental do que qualquer joia. Ela se lembrou da avó, as mãos nodosas segurando as suas, ensinando-a a fazer o primeiro refogado naquela mesma panela. "Uma panela guarda o sabor da família, minha neta. Cuide bem dela."
Como se ouvisse seus pensamentos, Ricardo foi direto nela. Puxou do gancho a panela gasta pelo tempo, com o cabo frouxo e o fundo cheio de pequenas marcas de uso, cada uma um testemunho de uma refeição preparada com amor. Ele a virou e, com um sorriso de escárnio, pegou a ponta de uma faca de cortar carne da mesa. Com uma força deliberada, enfiou a lâmina no centro do fundo da panela, forçando, girando, até criar um pequeno, mas definitivo, furo. O som do metal sendo rasgado foi agudo, um grito metálico que espelhou o grito silencioso na garganta de Helena. Não era apenas uma panela, era a sua história, o seu legado, sendo violado diante de seus olhos. Ele voltou para a sala e atirou a panela aos pés dela. O som do alumínio amassado batendo no chão de terra foi seco, final, um ponto final brutal na história deles. Uma panela furada é o que você merece, ele gritou, o rosto contraído em uma máscara de desprezo. É isso que vale a sua comida, as suas ambições, a sua vida. Um lixo inútil, assim como você. Fique com ela. É a sua parte na nossa separação. Helena olhou para baixo. A panela ali, jogada na poeira, era um espelho de como se sentia. Usada, danificada, violada, descartada. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente rolaram, quentes e silenciosas, traçando caminhos limpos em seu rosto sujo de poeira e desespero. Ricardo foi até a mesa, pegou umas poucas moedas do bolso e as atirou sobre a madeira. O tilintar foi outra bofetada. Para o seu filho. Não diga que eu não deixei nada. Um ato final de humilhação mesquinha. Ele pegou as malas. Do lado de fora, o motor de um carro novo, que ela nunca tinha visto, roncou. Era um sedã preto, brilhante. Um insulto sobre 4 rodas estacionado onde antes ficava a carroça velha. Ele entrou, bateu a porta com uma finalidade assustadora e, sem um último olhar, acelerou. A nuvem de poeira vermelha que o carro levantou invadiu a casa pela porta aberta, cobrindo tudo. Os móveis simples, o chão de terra, Helena, com o véu do abandono. A poeira a sufocava, entrava em seus pulmões, grudava em sua pele úmida de lágrimas. Ela ficou ali, paralisada, o som do motor desaparecendo ao longe, sendo substituído pelo zumbido dos insetos e pelas batidas descompassadas de seu próprio coração. O silêncio que ficou era pesado, esmagador. Quando a poeira baixou, ela olhou ao redor. A casa, antes um lar, agora era só um caixote vazio, um mausoléu de sonhos mortos. Ele tinha levado o pouco dinheiro que guardavam, escondido num pote de barro, vendido os melhores animais e a colheita da semana anterior. Ela caminhou pela casa como um fantasma. O espaço vazio no armário onde as roupas dele ficavam. A fotografia do casamento, que antes ficava na parede da sala, tinha desaparecido. O colchão parecia maior, mais frio. Ele não deixara apenas um vazio emocional, mas um vazio físico, tangível. Ele apagara sua existência daquele lugar. Lentamente, como se cada movimento doesse, ela se abaixou, o peso da barriga dificultando o gesto. A poeira vermelha grudava em suas lágrimas. Pegou a panela. Os dedos traçaram os amassados, a borda gasta, e pararam sobre o furo, pequeno e cruel. A borda do metal rasgado era afiada, quase cortou seu dedo. Era o ponto final dele, a assinatura de seu desprezo. Naquele momento, de joelhos na terra, com o cheiro da poeira e das lágrimas misturado no ar, algo mudou dentro de Helena. O choro parou. A dor, que era uma água gelada a afogando, começou a ferver, transformando-se em uma brasa ardente no fundo do peito. Ela segurou a panela com força, o metal frio contra a pele quente. A humilhação era tão profunda, tão completa, que não havia mais para onde cair. Só havia um caminho, para cima. O bebê chutou, um movimento forte, enérgico, como se dissesse: "Mãe, estamos aqui. Lute." Ela olhou para a própria barriga, para a vida que carregava. Uma vida que dependia inteiramente dela agora. Olhou para a panela em suas mãos e não viu mais um objeto quebrado. Viu o reflexo distorcido de seu próprio rosto. E para além dele,
Viu o rosto de sua avó, de sua mãe, uma linhagem de mulheres que haviam enfrentado a dureza da vida com as mãos e com o coração. Elas não desistiram. E ela também não iria. Você acha que isso é lixo, Ricardo? Sussurrou para o vazio, a voz rouca, mas firme como o ferro. Você acha que eu não valho nada? Pois eu vou te provar. Eu vou transformar esta panela furada em ouro. Eu vou construir um império com o que você jogou fora. Cada prato que sair desta panela, cada moeda que eu ganhar, será um tijolo no muro que vou erguer entre mim e a sua memória. Você vai ouvir o meu nome na sua cidade de luxo e vai se engasgar com seu arrependimento. Eu juro. Ela se levantou devagar, a coluna ereta, o queixo erguido. Segurava a panela não como um símbolo de humilhação, mas como uma arma, como a pedra fundamental de seu novo mundo. A guerra tinha acabado de começar, e Helena, com uma barriga de 6 meses e uma panela furada na mão, estava pronta para lutar. A noite desceu sobre a casa como um sudário. O calor do dia deu lugar a um frio que se infiltrava pelas frestas das tábuas e parecia vir do próprio chão de terra. Helena não acendeu o lampião. A escuridão era uma aliada, escondendo as paredes nuas, a ausência de Ricardo, a panela furada que ela deixara sobre a mesa da cozinha, uma sentinela silenciosa de sua desgraça. Deitada na cama dura, com o estômago roncando em um dueto doloroso com os movimentos do bebê, ela sentiu o verdadeiro peso da solidão. Não era apenas a ausência de um corpo ao seu lado, era a ausência de um futuro. Ricardo não levara apenas o dinheiro e os sonhos. Levara a sensação de segurança, a ilusão de que ela não estava sozinha no mundo. Cada chute do filho em seu ventre era, ao mesmo tempo, um lembrete aterrorizante de sua responsabilidade e a única fagulha de calor em meio à frieza do abandono. O sono não veio. Em vez disso, vieram as memórias, os "e se", as palavras cruéis dele ecoando na mente dela. Uma panela furada é o que você merece. Ela se levantou antes que os primeiros raios de sol ousassem tocar o horizonte. A fome era uma dor física, aguda. Abriu o pequeno armário de madeira já sabendo o que encontraria. Quase nada. Um punhado de fubá no fundo de um saco, um pouco de sal grosso e algumas folhas de louro secas. As moedas que Ricardo atirara sobre a mesa ainda estavam lá, intocadas. Pegá-las seria como aceitar a esmola, como concordar com o valor que ele lhe atribuíra. Ela preferia morrer de fome. Na pequena horta dos fundos, que Ricardo sempre chamara de sua perda de tempo, havia mais. Algumas cenouras mirradas, cebolas que começavam a brotar e um pé de couve com folhas amareladas. Era o suficiente para não morrer de fome, mas não o bastante para viver. O primeiro desafio era o fogo. A lenha estava úmida do sereno da noite. Helena lutou com os gravetos, soprando as brasas fracas até seus pulmões doerem. A fumaça irritava seus olhos, e as lágrimas que escorriam não eram de tristeza, mas de pura frustração. Quando finalmente conseguiu uma chama teimosa no fogão a lenha, sentiu uma pequena, minúscula vitória. Era a primeira de muitas batalhas que teria de travar sozinha. Ela lavou os vegetais na bica do lado de fora, a água gelada fazendo seus dedos doerem. Cortou tudo com uma faca cega e colocou dentro da panela furada. Olhou para o pequeno buraco no fundo do alumínio. Era um desafio, uma zombaria. Ela não tinha outra panela grande o suficiente. Com um suspiro, levou-a ao fogo. A ideia era fazer um ensopado ralo, algo que aquecesse o corpo e a alma. Mas a cada concha de água que despejava, um fio teimoso escorria pelo furo, chiando ao encontrar a chapa quente do fogão. Era como tentar encher um cesto de vime com água. A cada gota perdida, um pedaço de sua paciência se esvaía. Ela tentou de tudo. Tapar o buraco com um pedaço de folha de bananeira, que queimou instantaneamente. Usar um pouco de barro, que se desfez com o calor. O cheiro de queimado e o som do líquido evaporando eram a trilha sonora de seu fracasso. O ensopado ficou pronto, ou o que sobrou dele. Era menos da metade do que ela planejara, e o fundo da panela estava coberto por uma crosta preta onde os vegetais haviam queimado.
Sentada à mesa, comendo aquela refeição triste e com gosto de fumaça, Helena sentiu o desespero bater à porta novamente. Era inútil. Tudo era inútil. Ela era inútil, assim como Ricardo dissera. Foi então que ouviu uma batida suave na porta. Era Dona Elvira, a vizinha do sítio ao lado. Uma senhora de 70 anos encurvada pelo tempo, com um rosto sulcado de rugas e olhos pequenos e brilhantes que pareciam ver através das pessoas. Ricardo a detestava. Dizia que ela era uma bisbilhoteira. Mas, naquele momento, qualquer rosto humano era um alívio. Vim ver se a fumaça era de fogo ou de juízo queimado, menina, disse a velha, entrando sem pedir licença. Seus olhos passaram pela casa vazia, pela barriga de Helena e pousaram na panela sobre o fogão. Ela não fez perguntas sobre Ricardo. A aldeia era pequena. As notícias corriam mais rápido que o vento. Em vez disso, ela se aproximou, pegou a panela e olhou para o furo. Homem, quando quer ferir, sabe onde a faca entra, murmurou, mais para si mesma do que para Helena. Mas panela furada ainda cozinha. Só precisa de mais paciência. Dona Elvira saiu e voltou minutos depois com um pequeno saco de pano. Despejou sobre a mesa um punhado de ovos de casca azulada e um pouco de polvilho. Toma, as galinhas botaram mais hoje. Faça alguma coisa que alimente essa criança. Helena olhou para os ovos perfeitos e lisos e depois para o polvilho, branco como a paz que ela não sentia. Eu não tenho como pagar, Dona Elvira. A velha deu um sorriso desdentado. Pague não me deixando morrer sem provar um bolo seu. Sua avó fazia uma broa de fubá que ressuscitava defunto. Você deve ter herdado a mão dela. As palavras de Dona Elvira foram como uma semente plantada em solo seco. A broa da avó. Helena se lembrava do cheiro, da textura, do calor que se espalhava pelo peito a cada mordida. Era uma receita de tempos mais simples, de afeto, de um mundo que não conhecia a crueldade de Ricardo. A ideia tomou forma, teimosa como a chama do fogão. Ela faria a broa. Mas como assar algo em uma panela furada? A brasa da determinação, que quase se apagara com o ensopado queimado, voltou a arder. Ela misturou o fubá que tinha com o polvilho e os ovos de Dona Elvira. Adicionou um pouco de água e uma pitada de sal. A massa tomou forma em suas mãos, amarela e cheia de promessas. O desafio era o forno. O fogão a lenha tinha um compartimento para assar, mas ela precisava de uma forma. A única que tinha era a panela amaldiçoada. Ela olhou para o furo. Desta vez, não com desespero, mas com um olhar analítico, quase como uma general estudando o campo de batalha. A solução veio de forma inesperada. Lembrou-se de como sua avó assava pães na pedra. Ela pegou uma telha de barro quebrada que estava no quintal, lavou-a bem e a aqueceu sobre a chapa do fogão. Depois, com cuidado, colocou a massa da broa sobre a telha quente e, usando a panela furada como uma cúpula, cobriu a massa. O furo, que antes era o problema, agora era a solução. Funcionava como um respiro, deixando o vapor sair e evitando que a broa ficasse úmida por dentro. O cheiro que começou a se espalhar pela casa era diferente de tudo que Helena sentira nos últimos dias. Não era o cheiro de fracasso do ensopado queimado, nem o cheiro de poeira do abandono. Era um aroma doce, de milho, de terra, de memória. Era o cheiro de esperança. Ela ficou vigiando, o coração batendo forte a cada minuto. Quando achou que estava pronta, levantou a panela com um pano. A broa estava dourada, com a superfície levemente rachada. Não era perfeita. Estava um pouco torta de um lado, mas estava inteira. Estava assada. Ela cortou um pedaço. O vapor subiu, quente e convidativo. A primeira mordida foi uma revelação. O gosto a transportou para a cozinha de sua avó, para um tempo em que se sentia amada e segura. As lágrimas vieram de novo, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma força que ela não sabia que possuía. Antes mesmo de terminar de comer seu pedaço, ela embrulhou a maior parte da broa em uma folha de bananeira e atravessou o caminho até a casa de Dona Elvira. A velha estava na varanda, remendando uma rede.
Helena estendeu o embrulho para a senhora, em agradecimento. Dona Elvira pegou um pedaço, cheirou e deu uma mordida. Mastigou devagar, os olhos pequenos fechados, como se estivesse saboreando uma memória. Eu sabia, disse ela por fim. Você tem a mão da sua avó, a mão de quem põe a alma na comida. Essa broa não alimenta só a barriga, alimenta o espírito. Aquelas palavras, vindas de alguém que não lhe devia nada, valeram mais do que todo o dinheiro que Ricardo levara. Era o reconhecimento de seu valor, não como esposa ou como futura mãe, mas como Helena, uma mulher com um dom. De volta à sua casa, ela pegou a panela furada, agora fria. O furo ainda estava lá, uma cicatriz de metal. Mas a panela não era mais um símbolo de humilhação. Tinha sido a ferramenta de sua primeira conquista. Ela a lavou com cuidado, quase com carinho, e a pendurou de volta no gancho. A promessa que fizera na noite anterior, em meio ao desespero, agora tinha um caminho. Não se tratava de consertar o que estava quebrado, mas de construir algo novo, usando as peças que lhe foram deixadas, por mais inúteis que parecessem. A panela furada não era mais seu fim, era seu começo. O lixo de Ricardo tinha acabado de produzir seu primeiro tesouro, uma broa com cheiro de esperança e gosto de recomeço. E Helena sabia, com uma certeza que aquecia seu peito, que muitos outros tesouros viriam. A broa de fubá tornou-se o centro do universo de Helena. O elogio de Dona Elvira não foi apenas um bálsamo para a sua alma ferida. Foi um mapa. Indicava um norte, um caminho possível para fora do abismo. Nos dias que se seguiram, uma rotina frágil, mas determinada, começou a se estabelecer. Helena acordava com a primeira luz, o corpo protestando contra o chão duro e o peso crescente em seu ventre. A primeira tarefa era sempre o fogo, uma batalha diária contra a umidade e a lenha de má qualidade. Mas agora ela o enfrentava com um propósito renovado. O fogo não era mais apenas para aquecer um ensopado de sobrevivência. Era a alma de seu novo começo. Com os ovos que Dona Elvira continuava a lhe trazer, trocando-os por um pedaço generoso da broa do dia, e o fubá que ela agora racionava com o cuidado de um joalheiro, a produção começou. A pequena horta, antes um refúgio de suas tristezas, tornou-se sua despensa. Ela descobriu que um pouco de cenoura ralada na massa deixava a broa mais úmida e adocicada. As folhas de erva cidreira, que cresciam selvagens perto da bica, davam um perfume que inebriava. Cada broa era um pequeno ato de alquimia, transformando os restos da sua antiga vida em algo novo e valioso. O método improvisado, com a telha de barro e a panela furada como cúpula, tornou-se um ritual. Ela aprendeu a ler o calor da telha pelo chiado de uma gota de água, a saber o ponto da broa pelo cheiro que escapava pelo furo na panela. Aquele buraco, a marca do desprezo de Ricardo, era agora seu termômetro, seu segredo. Em uma semana, ela aperfeiçoou a receita. A broa já não saía torta. Era redonda, dourada, com uma crosta crocante e um miolo macio que se desfazia na boca. Dona Elvira, sua primeira e mais leal cliente, declarou que estava ainda melhor que a da avó. A sua tem o gosto da teimosia, menina, e não há tempero mais forte no mundo. Mas a teimosia não enchia o pote de sal, nem comprava o querosene para o lampião. Helena sabia que precisava de dinheiro. A ideia de ir à feira da aldeia, que acontecia todos os sábados, era aterrorizante. Enfrentar os olhares da comunidade, as perguntas silenciosas, os cochichos sobre o abandono. Seria como expor sua ferida em praça pública. Por 2 dias, ela adiou a decisão, o medo paralisando-a. Mas na sexta-feira, ao olhar para o último punhado de fubá, soube que não tinha escolha. A fome de seu filho era mais forte que a sua vergonha. A decisão mais amarga foi ter de usar as moedas que Ricardo atirara sobre a mesa. Elas ainda estavam lá, manchadas pela poeira e pela humilhação. Engolindo o orgulho, que naquela altura era um luxo que não podia pagar, ela as recolheu. Cada moeda fria em sua palma parecia queimar. Caminhou até a pequena venda do Sr. Afonso, no centro da aldeia. O trajeto foi uma tortura.
Sentia os olhares das poucas pessoas que encontrava, imaginando o que pensavam. Lá vai a coitada que o Ricardo largou. Será que o filho é dele mesmo? Cada passo era pesado. Na venda, o Sr. Afonso, um homem de poucas palavras e bigode farto, atendeu-a sem fazer perguntas. Mas seus olhos continham uma compaixão que quase a fez desabar. Com as moedas da humilhação, ela comprou mais fubá, um pouco de açúcar e fermento. Era um investimento, disse a si mesma. Estava a transformar o desprezo dele em matéria-prima para a sua libertação. A noite de sexta para sábado foi uma vigília. A casa, normalmente silenciosa e fria, encheu-se de calor e de um aroma que parecia abençoar cada canto. Helena trabalhou sem parar. A barriga pesava, as costas doíam, mas ela movia-se com uma energia febril. Misturou a massa em grandes tigelas de barro, as mãos mergulhando no fubá, sentindo a textura, o cheiro, a promessa. A panela furada trabalhou como nunca. Entrava e saía do fogão, a sua cúpula de alumínio amassado transformando porções de massa amarela em globos dourados de esperança. O bebê mexia-se dentro dela, como se a encorajasse, como se soubesse da importância daquela noite. Ao amanhecer, 5 broas perfeitas, maiores do que as que costumava fazer, descansavam sobre a mesa, arrefecendo. O cheiro era tão bom, tão reconfortante, que por um momento ela se esqueceu do medo. Embrulhou cada uma com cuidado em folhas de bananeira limpas, amarrando-as com fios de palha, e acomodou-as numa cesta de vime que encontrara no pequeno sótão da casa. Vestiu seu melhor vestido, um floral desbotado que já estava apertado na barriga, e prendeu o cabelo. Ao se olhar num caco de espelho, viu uma mulher que não reconhecia. O rosto mais magro, os olhos com olheiras profundas, mas com um brilho novo. Uma dureza na mandíbula que não existia antes. Era o rosto de uma soldada indo para a batalha. A caminhada de quase 1 hora até a praça da feira foi longa. O sol da manhã começava a aquecer e a cesta pesava. Cada passo era um esforço consciente. Ela focou-se no ritmo da sua respiração, no som dos seus pés na terra batida, ignorando a vontade de voltar para a segurança de sua casa vazia. Ao chegar, a feira já fervilhava. O barulho das conversas, o cacarejar das galinhas, o cheiro de pastel frito e de frutas maduras. Tudo aquilo, que antes era familiar, agora parecia hostil. Ela sentia-se uma estranha, uma intrusa. Não ousou procurar um lugar nas bancas principais. Encontrou um espaço vazio no chão, debaixo de uma velha mangueira, um pouco afastada do movimento principal. Estendeu um pano limpo, que trouxera de casa, e arrumou as 5 broas com um cuidado quase cerimonial. Sentou-se atrás delas, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. E então, a provação começou. As pessoas passavam. Algumas olhavam de relance e desviavam o olhar rapidamente. Outras, menos discretas, abrandavam o passo, cochichavam entre si e apontavam com o queixo. Helena sentia o rosto a queimar. Cada minuto que passava era uma eternidade de humilhação. O sol subia, o calor aumentava e as broas continuavam ali, intocadas. O cheiro delicioso que emanavam parecia invisível para todos. Ela começou a pensar que fora uma idiota, uma tola. Ricardo tinha razão. Ela não valia nada. Estava prestes a juntar as suas coisas, a engolir o choro e a voltar para casa derrotada, quando uma figura se aproximou. Era o Zé Lavrador, um homem idoso conhecido por sua franqueza e por suas mãos calejadas. Ele parou em frente a Helena, tirou o chapéu de palha e coçou a cabeça. "É broa de fubá, menina?" perguntou ele, a voz grave a cortar o ruído da feira. Helena apenas assentiu, incapaz de falar. "Cheira como a da minha falecida mãe", disse ele. "Quanto custa uma?" A pergunta pegou-a de surpresa. Ela não tinha pensado num preço. Gaguejou um valor, o primeiro que lhe veio à cabeça, um valor que lhe pareceu justo pelo seu trabalho e pelos ingredientes. Zé Lavrador não regateou. Tirou do bolso umas notas amassadas e estendeu-lhe o dinheiro. "Dê-me uma, então."
Vamos ver se é tão boa quanto o cheiro. Com as mãos a tremer, Helena entregou-lhe a broa. Ele afastou-se, sentou-se num banco próximo e deu uma grande mordida. Helena observava-o, prendendo a respiração. Ele mastigou devagar, pensativo. Depois, os seus olhos encontraram os dela e ele fez um aceno de aprovação com a cabeça. Um aceno. Foi só isso. Mas para Helena foi como se o sol tivesse voltado a brilhar. Aquele pequeno gesto mudou tudo. Uma mulher que observara a cena de longe aproximou-se timidamente. Se o Zé Lavrador aprovou, deve ser boa. Dê-me uma também. Helena vendeu a segunda broa. Depois, um casal jovem, atraído pelo cheiro e pela pequena fila que se começava a formar, comprou outra. De repente, as pessoas pareciam vê-la. Não como a mulher que Ricardo abandonou, mas como a moça que vende a broa cheirosa. A última pessoa a comprar foi uma surpresa. Era a esposa do Sr. Afonso da venda. Ela sorriu para Helena, um sorriso genuíno. Guardei a última para si, disse Helena, a voz finalmente firme. Em agradecimento. A mulher pagou na mesma. Agradecimento a gente retribui com amizade, não com calote, minha filha. Continue. Você tem mão de ouro. Em menos de 1 hora, a cesta estava vazia. Helena olhou para o punhado de notas e moedas em sua mão. Não era uma fortuna, mas era mais dinheiro do que ela via há meses. E era dela, conquistado com o suor do seu rosto, com a sua teimosia, com a sua dor transformada em algo delicioso. Era dinheiro limpo, sem o toque sujo de Ricardo. Enquanto guardava o seu pano, sentiu um olhar sobre si. Era Lúcia, a nova mulher de Ricardo. Estava do outro lado da praça, perto de uma banca de tecidos caros. Não havia sorriso no seu rosto. Havia uma expressão de surpresa, de incredulidade, talvez até de desprezo. Os seus olhares cruzaram-se por um instante. Helena não baixou a cabeça. Sustentou o olhar, o queixo erguido, antes de se virar e começar o seu caminho de volta para casa. A caminhada de regresso foi diferente. O corpo estava exausto, mas a alma estava leve. A cesta vazia era o troféu mais pesado e glorioso que já carregara. O sol já não a castigava. Parecia abraçá-la. Ao chegar à casa, ela não entrou logo. Sentou-se no degrau da porta, sob o mesmo sol da tarde que testemunhara a sua humilhação, e abriu a mão. As notas e moedas brilhavam. Eram a prova. A prova de que ela não era inútil. A prova de que a sua avó tinha razão. A prova de que uma panela furada, nas mãos certas, podia começar a construir um futuro. Ela guardou o dinheiro num pote de barro limpo, o mesmo onde Ricardo costumava guardar o dinheiro deles. Mas agora, o pote era só dela. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Helena dormiu. Um sono profundo, sem pesadelos. O sono de uma guerreira que vencera a sua primeira grande batalha. O sucesso do primeiro sábado na feira foi um fogo que ardeu no peito de Helena durante toda a semana. O pote de barro, com as suas moedas e notas amassadas, era a primeira coisa que ela via ao acordar, e a última antes de adormecer. Não era a quantia que importava, mas o que ela representava. Independência. Era a prova tangível de que o seu trabalho tinha valor, um valor que não podia ser medido pela régua cruel de Ricardo. Aquele dinheiro era sagrado. Cada moeda era um tijolo para o seu futuro, e ela sabia que precisava investi-lo com a sabedoria de quem já conhecera o fundo do poço. A primeira decisão foi expandir a produção. 5 broas não seriam suficientes. O seu instinto dizia-lhe que a curiosidade gerada no último sábado poderia transformar-se em clientela fixa, mas para isso, ela precisava de mais produto. Na segunda-feira, com a barriga de quase 7 meses a anunciar a sua presença de forma cada vez mais assertiva, Helena fez a caminhada até a venda do Sr. Afonso. Desta vez, entrou com o queixo um pouco mais erguido. O dinheiro que colocou sobre o balcão não era o da humilhação, mas o do seu suor. Comprou o dobro de fubá, mais açúcar, mais fermento. E, num ato de ousadia, comprou um pequeno saco de sementes de coentro e de abóbora. A sua pequena horta, que a salvara da fome inicial, seria agora parte do seu negócio.
O Sr. Afonso, ao entregar-lhe o troco, permitiu-se um pequeno sorriso por baixo do bigode farto. A sua broa deu o que falar, menina. A minha mulher disse que não comia uma igual desde criança. O elogio, vindo de um homem de poucas palavras, aqueceu Helena mais do que o sol da manhã. Ela não era mais apenas a coitada, era a menina da broa. A semana transformou-se num ciclo de trabalho incessante e meticuloso. As manhãs eram dedicadas à horta. Com as costas a doer, ela preparou novos canteiros, plantando as sementes com um cuidado maternal. Conversava com as plantas, prometendo-lhes um bom solo se elas lhe prometessem bons frutos. As tardes eram para a produção. A casa enchia-se do cheiro de fubá e de lenha a queimar. A panela furada, a sua fiel e improvável ferramenta, trabalhava incansavelmente. Helena começou a experimentar. Adicionou raspas de casca de laranja, que colheu de uma árvore esquecida nos limites da propriedade, a uma das fornadas. Noutra, misturou pedacinhos de abóbora cozida, que encontrou na horta, tornando a massa incrivelmente macia e úmida. Cada nova receita era uma pequena revolução, uma afronta à monotonia da sua antiga vida. Ela não estava apenas a fazer broas, estava a criar. Estava a transformar a dor em sabor. Dona Elvira continuava a ser a sua fiel escudeira. A velha senhora aparecia todos os dias, trazendo não apenas os ovos, mas também notícias da aldeia e conselhos sábios. "Estão a perguntar por si na feira", disse ela numa tarde, enquanto provava um pedaço da nova broa de abóbora. "Dizem que a moça da mangueira tem mão de fada." O apoio dela era a âncora de Helena. Era a prova de que mesmo no abandono, a bondade ainda podia florescer. Na noite de sexta-feira, a cena repetiu-se, mas em maior escala. Helena assou 10 broas, 5 da receita original, 3 de laranja e 2 de abóbora. A casa parecia uma padaria, o calor do fogão a lenha a lutar contra o frio da noite. O cansaço era profundo, uma dor que se instalava nos seus ossos, mas a excitação superava a exaustão. Ao amanhecer, arrumou tudo na cesta, que agora parecia pequena demais. A caminhada para a feira foi ainda mais difícil com o peso extra, mas o seu passo era mais firme. Ao chegar, dirigiu-se diretamente para o seu lugar debaixo da mangueira. O seu coração ainda batia forte, mas o medo fora substituído por uma ansiedade expectante. E a aldeia não a desapontou. Mal tinha acabado de arrumar as broas no pano, e o Zé Lavrador já se aproximava, o sorriso a rasgar-lhe o rosto enrugado. "Guardou uma para mim, menina? Sonhei com esta broa a noite toda." Ele comprou 2, uma de cada. A sua compra foi o gatilho. As pessoas que no sábado anterior a olhavam com desconfiança, agora aproximavam-se com curiosidade. "Qual é a de laranja?" perguntou uma jovem mãe com um bebê no colo. "A minha avó fazia uma parecida", comentou um senhor. Helena vendia, explicava, sorria. Cada venda era uma pequena vitória. Cada elogio um tijolo a mais na reconstrução da sua autoestima. Em menos de 1 hora, a cesta estava vazia novamente. O dinheiro na sua mão era o dobro da semana anterior. Enquanto arrumava o seu pano, viu Lúcia novamente. Desta vez, ela não estava longe. Estava a poucos metros, a fingir que olhava umas frutas. Mas os seus olhos fuzilavam Helena. O olhar continha uma mistura de choque e raiva. Como aquela mulher, a quem o seu Ricardo descrevera como um farrapo inútil, ousava estar ali, a vender, a sorrir, a ser notada. Helena, sentindo o olhar venenoso, apenas ergueu o queixo, contou o seu dinheiro deliberadamente e começou a sua caminhada de volta, sem lhe dirigir uma única palavra. A sua indiferença era a resposta mais poderosa. Contudo, a vida, que parecia ter lhe dado uma trégua, preparava-se para desferir outro golpe. Na quarta-feira seguinte, o céu amanheceu com uma cor estranha, um cinzento amarelado que pressagiava problemas. Nuvens pesadas e escuras começaram a rolar das montanhas, engolindo o azul. Dona Elvira, ao passar por sua casa, olhou para o céu e abanou a cabeça. "Vem aí chuva de castigo, Helena. Prenda bem as janelas e reze." A chuva começou como um sussurro, gotas tímidas a bater no telhado de zinco.
Mas em menos de 1 hora, o sussurro tornou-se um rugido. O vento uivava como um animal ferido, açoitava as árvores e forçava a água a entrar por cada fresta da casa frágil. Helena correu para salvar o seu bem mais precioso, o saco de fubá. Arrastou-o para o centro da sala, o único lugar onde as goteiras ainda não tinham chegado, e cobriu-o com todos os panos que tinha. A tempestade durou a noite inteira. Helena não dormiu. Sentada no escuro, abraçada à sua barriga, ouvia a fúria do mundo lá fora. A casa rangia e tremia, e a cada rajada de vento mais forte, ela temia que o telhado fosse arrancado. O som da chuva a martelar o zinco era ensurdecedor. O bebê estava agitado. Os seus movimentos eram bruscos, como se partilhasse do medo da mãe. Ela cantava baixinho para ele, canções de embalar que a sua avó lhe cantara. A sua voz um fio trêmulo a lutar contra o barulho da tempestade. Quando a manhã finalmente chegou, a chuva abrandara para um chuvisco persistente. O mundo lá fora estava transformado. O pequeno riacho transbordara, transformando o seu quintal num pântano lamacento. E o pior, a sua horta. Os canteiros que ela preparara com tanto esforço estavam desfeitos. As jovens plantas de abóbora e coentro arrancadas ou soterradas pela lama. Uma parte do telhado sobre a varanda cedera, e a lenha que ela mantinha seca estava encharcada. O desespero que sentiu foi frio e cortante. Parecia que, para cada passo que dava em frente, a vida a empurrava 2 para trás. Sentada no degrau da porta, a olhar para a destruição, as lágrimas vieram, silenciosas e amargas. Todo o seu trabalho, todo o seu investimento, levado pela água. Foi assim que Dona Elvira a encontrou, 1 hora depois. A velha senhora, de galochas e com um capuz de plástico, atravessou a lama sem hesitar. Não disse, eu avisei. Apenas sentou-se ao lado de Helena e colocou um braço ossudo sobre os seus ombros. A natureza às vezes zanga-se, disse ela com simplicidade. Mas a terra é boa, ela recupera. E a gente ajuda. Helena abanou a cabeça. A minha lenha está molhada, a minha horta destruída. Não terei broas para sábado, Dona Elvira. Perdi tudo de novo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Vindo da estrada, chapinhando na lama, apareceu o Zé Lavrador. Trazia um feixe de lenha seca nos ombros. A minha mulher disse que talvez precisasses disto, disse ele sem rodeios, depositando a lenha na varanda de Helena. A tempestade foi feia para todos. Pouco depois, chegou a esposa do Sr. Afonso, trazendo um saco com fubá e um pouco de café. O meu marido mandou entregar. Disse que é um adiantamento pelas broas do próximo mês. Helena olhava para eles, sem palavras. O seu coração, que estava apertado de dor, começou a expandir-se com uma emoção que ela mal conseguia nomear. Gratidão. Mas a maior surpresa foi o mutirão, que se formou à tarde. Dona Elvira, com a sua rede de contactos invisível, espalhara a notícia. O Zé Lavrador trouxe os seus 2 filhos, rapazes fortes que, em poucas horas, consertaram o telhado da varanda e abriram uma vala para escoar a água do quintal. A esposa do senhor, Afonso, ajudou Helena a salvar o que restava da horta, replantando as mudas mais fortes. Outros vizinhos, pessoas que mal a conheciam, mas que tinham comprado as suas broas, apareceram com um pouco de comida, uma palavra de conforto. Ao final do dia, a casa de Helena já não parecia um campo de batalha. O quintal estava drenado, o telhado remendado, a lenha seca empilhada e a horta, embora ferida, mostrava sinais de vida. Helena, exausta, mas com o coração a transbordar, acendeu o fogão a lenha. Usando os ingredientes que ganhara, preparou a maior fornada de broas que já fizera. O cheiro espalhou-se pela vizinhança, um aroma de agradecimento. Enquanto o sol se punha, pintando o céu lavado pela chuva com cores vibrantes, Helena partilhou as suas broas com aqueles que a ajudaram. Estavam sentados na sua varanda, a comer, a conversar, a rir. Naquele momento, Helena percebeu algo fundamental. Ricardo levara tudo o que era material, mas deixara-lhe o mais importante,
a capacidade de criar laços, de inspirar bondade. Ela não estava mais sozinha. Tinha construído, sem se dar conta, uma nova família, uma rede de apoio tecida com fubá, teimosia e o respeito que conquistara. Enquanto observava o rosto de cada um dos seus vizinhos, iluminado pela luz quente do lampião, ela soube que Ricardo nunca entenderia aquilo. O seu mundo de apartamentos com vista para o mar e perfumes franceses era um mundo de transações. O mundo dela, construído sobre as ruínas que ele deixara, era um mundo de conexões. E era infinitamente mais rico. A chuva levara a sua horta, mas trouxera-lhe uma comunidade. E essa era uma colheita que dinheiro nenhum podia comprar. Os meses que se seguiram à tempestade foram uma bênção disfarçada de trabalho árduo. A comunidade que se formara em torno de Helena tornou-se a sua espinha dorsal. O mutirão não foi um evento isolado. Transformou-se num sistema de apoio silencioso e constante. O Zé Lavrador aparecia com sobras de vegetais para as galinhas que Helena finalmente decidira criar, usando uma parte do seu lucro para comprar um pequeno galinheiro com 6 aves poedeiras. A esposa do Sr. Afonso trazia-lhe retalhos de tecido para as roupas do bebé que estava para chegar. E Dona Elvira, com a sua sabedoria ancestral, ensinava-lhe os segredos da terra e do tempo, a ler as nuvens, a entender o ciclo da lua para o plantio. Helena, em troca, pagava a todos com a sua moeda mais valiosa, as suas broas que se tornavam cada vez mais famosas na região. A sua barriga crescia, e com ela, uma nova urgência. A gravidez, que começara como um símbolo do seu abandono, era agora a sua maior motivação. Cada broa que assava, cada moeda que guardava no pote de barro, era para o futuro que crescia dentro dela. Ela já não lutava apenas pela sua sobrevivência, mas pela promessa de uma vida digna para o seu filho. O trabalho tornava-se mais difícil a cada dia. As costas doíam, os pés inchavam, e o simples ato de se baixar para cuidar da horta ou para alimentar as galinhas exigia um esforço hercúleo. Mas ela não parava. A imagem do rosto de Ricardo, a zombar da sua miséria, era um combustível que a impedia de fraquejar. A noite em que Arthur decidiu vir ao mundo foi uma noite de lua cheia. O céu prateado e limpo, como se a natureza quisesse vigiar o seu nascimento. As primeiras dores vieram subtis, como cólicas, mas Helena soube imediatamente. O medo, um animal adormecido no fundo do seu peito, acordou. Estava sozinha. Mas então lembrou-se que não estava. Enviou o filho mais velho do Zé Lavrador, que passava a cavalo, com um recado para Dona Elvira. Em menos de meia hora, a velha senhora estava à sua porta, acompanhada pela esposa do Sr. Afonso, a Dona Lourdes. As duas mulheres entraram na casa com a calma e a eficiência de generais em campo de batalha. Ferveram água, prepararam panos limpos e assumiram o controlo. O trabalho de parto foi longo e intenso. A dor era uma onda que a submergia, a puxava para o fundo, mas a cada intervalo, a voz firme de Dona Elvira e o toque gentil de Dona Lourdes traziam-na de volta à superfície. Força, menina. Põe para fora toda a dor que aquele homem te deixou. Transforma-a na vida do teu filho, sussurrava a velha, e as suas palavras eram mais eficazes do que qualquer remédio. Ao amanhecer, com o primeiro canto do galo, um choro forte e saudável encheu a pequena casa. Helena, exausta e a transbordar de um amor que nunca imaginara ser possível, segurou o seu filho nos braços. Era pequeno, enrugado e perfeito. Chamou-lhe Arthur, um nome que soava forte como um rei. O nascimento de Arthur marcou uma viragem. Com um recém-nascido nos braços, Helena percebeu que a sua forma de trabalhar tinha de mudar. Não podia mais passar as noites em claro a assar broas. Precisava de ser mais eficiente, de otimizar o seu tempo. A sua sobrevivência já não era um ato de teimosia solitária. Era agora um negócio de família, mesmo que a família fosse apenas ela e um bebê. A primeira mudança foi na produção. Com o dinheiro que acumulara, comprou mais galinhas ao Zé Lavrador, aumentando o seu pequeno plantel para 20. Os ovos frescos e de galinhas criadas à solta tornaram-se um dos seus ingredientes secretos.
dando às broas uma cor e um sabor que as diferenciavam de qualquer outra. A horta, agora recuperada e próspera, fornecia-lhe as abóboras, as laranjas e as ervas aromáticas. Ela era autossuficiente. A sua pequena propriedade, que Ricardo abandonara como um terreno baldio, era agora um ecossistema produtivo. A sua reputação na feira cresceu exponencialmente. As pessoas já não vinham apenas da aldeia, vinham das vilas vizinhas, atraídas pela fama das broas da Helena. A alcunha, que começara como um cochicho, pegara. Ela não era mais a moça da mangueira, era a Helena das broas. Sentindo a oportunidade, ela pegou num pedaço de madeira lisa que o Zé Lavrador lhe dera e, com um pedaço de carvão, escreveu com uma caligrafia hesitante, mas cheia de orgulho: Broas da Helena. No sábado seguinte, pregou a pequena placa no tronco da mangueira. Foi um ato simples, mas de um significado imenso. Era a fundação da sua marca, a declaração pública de que o seu trabalho tinha um nome, uma identidade. Mas o sucesso, como a chuva, nunca vem sem a ameaça de uma trovoada. A sua crescente popularidade começou a incomodar seu Valdemar, o dono da única padaria da aldeia. Um homem corpulento, de rosto avermelhado e feitio azedo, que via qualquer concorrência como uma afronta pessoal. Durante anos, ele detivera o monopólio de pães e bolos na região, vendendo produtos medíocres a preços inflacionados. As broas de Helena, feitas com ingredientes frescos e com alma, eram uma ameaça direta ao seu reinado. Ele começou a sua campanha de difamação de forma subtil. Comentários depreciativos feitos em voz alta na sua padaria, para que todos ouvissem. Quem sabe de onde vem aquela farinha? Cozinhar no chão de terra não pode ser higiênico. Uma mulher sozinha com um filho recém-nascido não tem tempo para manter uma cozinha limpa. O veneno espalhou-se. Helena começou a notar olhares diferentes na feira. Algumas das suas clientes habituais hesitavam antes de comprar. As vendas pela primeira vez diminuíram. A dor que sentiu foi aguda, diferente da dor do abandono. Esta era uma dor que atacava a sua honra, o seu trabalho, a única coisa que lhe restava. Por um momento, a velha insegurança voltou. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela fosse apenas uma cozinheira de beira de estrada, sem as condições adequadas. Mas a Helena que enfrentava este desafio não era a mesma mulher que se ajoelhara na poeira meses antes. A maternidade e o apoio da sua comunidade tinham-lhe forjado uma nova armadura. Ela não se ia esconder. Numa tarde de quinta-feira, tomou uma decisão. Com Arthur a dormir tranquilamente numa tipóia amarrada ao seu peito, ela caminhou até a venda do senhor Afonso. Lá encontrou a esposa dele, Dona Lourdes, e outras duas mulheres respeitadas da aldeia. Com a voz firme, fez o convite. Gostaria que as senhoras viessem visitar a minha cozinha, amanhã de manhã. Quero mostrar-vos onde a magia acontece. As mulheres, surpreendidas pela sua audácia, aceitaram. Na manhã seguinte, Helena preparou-se como se fosse para uma inspeção real. A sua pequena cozinha, embora humilde, estava impecável. O chão de terra batida fora varrido e umedecido para não levantar pó. O fogão a lenha brilhava, limpo de fuligem. Os ingredientes estavam organizados em potes de barro. E a panela furada, a sua relíquia, pendia da parede, limpa e a brilhar. Quando as mulheres chegaram, ela não disse muito, apenas começou a trabalhar. Elas observaram em silêncio enquanto ela lavava as mãos meticulosamente, enquanto quebrava os ovos frescos, enquanto peneirava o fubá. Viram o cuidado, a limpeza, a paixão em cada gesto. Viram-na usar a panela furada e a telha de barro, e ficaram maravilhadas com a sua engenhosidade. No final, ela ofereceu-lhes fatias quentes de broa de abóbora e um chá de erva cidreira colhida na hora. A visita foi um triunfo. As mulheres saíram da sua casa não apenas convencidas da sua higiene, mas transformadas nas suas mais ferozes embaixadoras. A história da sua cozinha imaculada e da sua técnica engenhosa espalhou-se pela aldeia como fogo em palha seca. A campanha de seu Valdemar virou-se contra ele. As pessoas agora viam-no não apenas como um padeiro medíocre,
mas como um homem mesquinho e invejoso. No sábado seguinte, a procura pelas broas da Helena foi tão grande que ela vendeu tudo em meia hora. Teve de começar a aceitar encomendas para a semana seguinte. Naquele mesmo dia, enquanto arrumava a sua cesta vazia, um tropeiro que vinha da cidade e parara na feira para descansar, comentou com o Zé Lavrador sobre as novidades da capital. Falava de um novo comerciante, um tal de Ricardo, que se casara com a filha de um homem rico e que vivia a exibir a sua nova fortuna, a comprar terras e a falar de grandes investimentos. O Zé Lavrador olhou de relance para Helena, preocupado. Mas Helena, que ouvira tudo, apenas sorriu. Um sorriso pequeno, enigmático. A notícia não a atingiu. Era como ouvir falar de alguém de um país distante, de uma vida que já não lhe pertencia. A sua vida estava ali, debaixo daquela mangueira, com o cheiro de broa no ar e o peso reconfortante do seu filho a dormir no seu peito. Ao final da tarde, sentada na sua varanda, com Arthur a dormir no berço de vime que o Zé Lavrador lhe fizera, ela olhou para o seu pequeno império, a horta a florescer, as galinhas a ciscar, a placa de madeira a balançar suavemente na brisa. O pote de barro estava mais pesado do que nunca. Ela já não lutava contra a memória de Ricardo, lutava pelo futuro de Arthur. E, pela primeira vez, sentiu uma paz profunda. Ela era a rainha daquele pequeno mundo. Um mundo construído não com o que lhe fora dado, mas com o que lhe fora tirado. E a sua coroa era feita de fubá, a sua riqueza medida em respeito, e o seu palácio tinha uma panela furada pendurada na parede, como o brasão da sua indomável resiliência. 5 anos passaram. O tempo, que antes se arrastava como um animal ferido, agora corria, impulsionado pelo trabalho e pelo crescimento. A pequena casa de madeira, antes um caixote de abandono, fora transformada. As paredes de madeira tinham sido caiadas de um branco luminoso, com janelas amplas que deixavam o sol entrar. Uma varanda com rede. O sonho antigo que Ricardo ridicularizara circundava agora a casa, sempre com um vaso de flores frescas. Mas a maior mudança estava nos fundos. Onde antes havia apenas um quintal de terra batida, erguia-se agora uma construção anexa, de tijolo à vista, com uma chaminé alta e janelas largas. A cozinha da Helena era o coração pulsante de um negócio que florescera para além de todas as expectativas. Lá dentro, o fogão a lenha solitário fora substituído por 2 fornos de barro, construídos pelo Zé Lavrador e pelos seus filhos, capazes de assar 30 broas de uma só vez. Mesas compridas de madeira maciça ocupavam o centro, onde 2 mulheres da aldeia, a Ana e a Carmo, que Helena empregara, trabalhavam a massa com movimentos ritmados. O cheiro de fubá, laranja, abóbora e canela era a alma do lugar. O pequeno galinheiro com 6 aves era agora um grande cercado com mais de 100 galinhas a ciscar livremente, fornecendo ovos de casca escura e gema amarela viva, que eram a inveja da região. A horta expandira-se, tomando conta de quase metade da propriedade, produzindo não só os ingredientes para as broas, mas também compotas e geleias que se tornaram o novo sucesso da marca Broas da Helena. A placa de madeira tosca pendurada na mangueira fora substituída por uma banca de madeira bem construída, com um toldo colorido que se destacava na feira. Helena já não ia sozinha. A Ana e a Carmo revezavam-se com ela, e a banca era um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas não iam apenas comprar, mas também conversar, trocar receitas e saber das novidades. Helena tornara-se uma figura central na comunidade, não por pena, mas por um respeito profundo, conquistado à custa de farinha e de fogo. Arthur era agora um menino de quase 5 anos, de olhos vivos e cabelo encaracolado, que corria pela propriedade como se fosse o seu reino. A sua gargalhada era a música de fundo da vida de Helena. Ele conhecia cada galinha pelo nome, ajudava a regar as plantas mais pequenas e adorava sentar-se na cozinha a fazer broas com pedaços de massa que a mãe lhe dava. Ele era a personificação da vitória de Helena, a prova viva de que a vida podia, de facto,
florescer das cinzas. As notícias do mundo de Ricardo chegavam esporadicamente, como ecos de uma tempestade distante. No início, os tropeiros e viajantes falavam da sua ascensão meteórica na cidade. O casamento com Lúcia, as festas extravagantes, os negócios do sogro que ele agora geria com uma arrogância desmedida. Helena ouvia tudo com uma distância serena. Aquele homem já não lhe pertencia, nem sequer na memória. Depois os rumores começaram a mudar. Falava-se de investimentos arriscados, de dívidas de jogo, de uma sede de ostentação que ultrapassava a sua capacidade. O sogro, um homem de negócios astuto, começara a afastar o genro dos assuntos importantes. Lúcia, que se casara com a promessa de uma vida de luxo eterno, começara a ser vista com outros homens. A última notícia, trazida pelo Sr. Afonso, que fora à cidade comprar mercadorias, fora a machadada final. Ricardo perdera tudo. O sogro descobrira um desfalque e expulsara-o da família e dos negócios. Lúcia pedira o divórcio e ficara com o apartamento com vista para o mar. Ricardo, o homem que se achava grande demais para uma vida simples, estava na rua, sem nada a não ser as roupas do corpo e a reputação em farrapos. Helena recebeu a notícia em silêncio. Não sentiu alegria, nem o prazer da vingança. Sentiu apenas um vazio. A confirmação de que um castelo construído sobre a areia da crueldade e da deslealdade está destinado a ruir. Numa tarde de sábado, enquanto fechava a sua banca na feira, sentiu um arrepio. Um vulto familiar, mas ao mesmo tempo estranho, estava parado do outro lado da praça, a observá-la. Era ele, mas era uma versão distorcida, um fantasma do homem que a abandonara. Estava magro, a barba por fazer, as roupas que um dia foram caras estavam agora gastas e sujas. Os olhos que antes brilhavam com arrogância estavam fundos e vazios. Ele não se aproximou, apenas ficou a olhar, como um cão perdido, antes de desaparecer por uma ruela. Uma semana depois, numa manhã soalheira, Helena estava na sua nova cozinha a supervisionar a produção. Arthur brincava no chão com um carrinho de madeira. O cheiro de broa de laranja enchia o ar. Foi então que ele apareceu à porta, parado, hesitante, como se a luz e o calor do lugar o queimassem. A Ana e a Carmo pararam o que estavam a fazer, o silêncio a instalar-se subitamente. Helena virou-se. O seu coração não acelerou. Não sentiu medo nem raiva, sentiu apenas uma estranha calma. "Ricardo", disse ela, a sua voz firme e nivelada. Ele deu um passo para dentro, os olhos a percorrerem o lugar com uma incredulidade dolorosa. Viu os fornos, as mesas, as mulheres a trabalhar. Viu Arthur, que parara de brincar e o olhava com a curiosidade inocente de uma criança. O olhar de Ricardo pousou no menino, e pela primeira vez, algo no seu rosto quebrou-se. Uma dor genuína pareceu trespassá-lo. Ele é... gaguejou Ricardo. "O meu filho. O nome dele é Arthur", respondeu Helena. A sua voz a protegera a criança. Ricardo desviou o olhar, incapaz de encarar o fruto da vida que destruíra. Os seus olhos encontraram finalmente os de Helena. E então, ele desabou. Caiu de joelhos no chão de ladrilho limpo, as mãos a cobrir o rosto, os seus ombros a sacudir com soluços secos e desesperados. Aquele homem que a deixara de joelhos na poeira, estava agora de joelhos diante dela. "Helena, eu perdi tudo", chorou ele, a sua voz abafada pelas mãos. "Eu fui um idiota, um monstro. Eu sei o que te fiz. Eu sei." Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. "Eu não vim pedir perdão porque sei que não o mereço. Eu não vim pedir para voltar porque sei que destruí tudo. Eu vim implorar por um emprego." A palavra ficou a pairar no ar, absurda. "Um emprego?" repetiu Helena sem emoção. "Qualquer coisa", disse ele, a voz a transformar-se num sussurro patético. "Eu varro o chão, carrego a lenha, lavo as panelas. Eu não tenho para onde ir. Ninguém me dá trabalho na aldeia. Dizem que quem trai uma vez, trai sempre." Ele olhou em volta para a prosperidade que ela construíra. Você fez isto tudo.
A partir do nada. A partir do lixo que eu te deixei. O seu olhar viajou até a parede da cozinha principal da casa, que se via através da porta aberta. Lá, pendurada num lugar de destaque, como uma obra de arte, estava a velha panela de alumínio amassada e gasta. O pequeno furo no fundo ainda era visível. Estava polida, a brilhar, emoldurada por uma moldura de madeira rústica. Aquela panela, sussurrou ele, a compreensão a atingi-lo como um raio. Você conseguiu. Você transformou-a em ouro. Helena deixou o silêncio assentar por um momento. Depois, caminhou lentamente até ele. Não se ajoelhou. Ficou de pé, a olhá-lo de cima. A sua sombra cobria-o. Levanta-te, Ricardo, disse ela. A sua voz não era dura, mas era final. Ele obedeceu, cambaleante. Eu não te posso dar um emprego, continuou ela. Este lugar foi construído com lealdade, com respeito e com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim quando eu não tinha nada. A tua presença aqui seria um veneno. Envenenaria tudo o que eu construí. Ele baixou a cabeça, derrotado. Mas eu não te vou deixar ir de mãos a abanar, disse ela. Virou-se, foi até uma das mesas e pegou numa broa de fubá ainda quente. Embrulhou-a num pano limpo. Depois, foi ao seu pote de barro, que agora ficava numa prateleira segura, e tirou algumas notas. Voltou-se para ele e estendeu-lhe a broa e o dinheiro. Toma, come, e usa este dinheiro para ires para outro lugar e recomeçares. Longe daqui. Todos merecem uma segunda oportunidade, mas a tua não é aqui. Ele olhou para a broa, o mesmo tipo de alimento que ele desprezara, agora oferecido como um ato de misericórdia. Olhou para o dinheiro, uma esmola vinda da mulher que ele deixara sem nada. A humilhação era total, mas era uma humilhação limpa, sem raiva. Era apenas a consequência das suas escolhas. Ele pegou na broa e no dinheiro, as mãos a tremer. Obrigado, murmurou, sem conseguir olhá-la nos olhos. Ele virou-se e saiu, um homem quebrado a caminhar para um futuro incerto. Helena observou-o afastar-se pela estrada de terra, até se tornar um ponto no horizonte. Depois, fechou a porta. O fantasma do seu passado fora finalmente exorcizado. Ela virou-se para as suas funcionárias, que a olhavam com uma admiração profunda. Vamos voltar ao trabalho, disse ela com um pequeno sorriso. Pegou em Arthur, que correra para os seus braços, e levantou-o no ar. O menino riu. A sua gargalhada a encher a cozinha e a limpar os últimos vestígios da presença de Ricardo. Naquela noite, depois de Arthur adormecer, Helena sentou-se na varanda, a olhar para as estrelas. A panela furada, vista daquele ângulo, parecia uma lua de metal, a brilhar suavemente na parede. Não era um troféu de vingança. Era um monumento à resiliência. Um lembrete de que o valor de uma pessoa não é determinado por quem a abandona, mas pela sua capacidade de se reerguer. E ela, Helena, a mulher da panela furada, tinha se reerguido mais alto do que alguma vez sonhara. E aí, o que achou desta incrível jornada de superação? Se a história de Helena tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e de partilhar este vídeo. Comente abaixo qual foi o momento que mais o emocionou. A sua participação ajuda-nos a trazer mais histórias inspiradoras como esta. Até a próxima!